Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo e hoje o assunto é sobre o sistema reprodutor feminino. Vocês estão preparados? O sistema feminino é especialmente adaptado para produzir os ovários e mantê-lo fertilizado durante seu desenvolvimento, durante as fases embrionárias e fetal, até o nascimento. Tem a função de produzir hormônios sexuais, produzir gametos femininos e manter o ovário fertilizado. E é composto pelos ovários, tubas uterinas, útero, genitálias externas e vagina. Os ovários são responsáveis por produzir os hormônios sexuais femininos, o estrogênio e a progesterona, que promovem o desenvolvimento e funcionamento dos órgãos sexuais femininos, além de serem responsáveis pelos caracteres secundários femininos. É nos ovários que ocorre a produção e maturação dos óvulos. A eliminação e maturação dos óvulos é dividida em algumas etapas. Primeira etapa, no primeiro mês de vida embrionária do bebê, é em que as células germinativas iniciais vão migrar para o primórdio gonadais. As células irão se dividir e se transformar, dando origem às ovogônias. No terceiro mês, as ovogônias vão entrar no ciclo de divisão meiótica e é interrompida de forma súbita, parando de se dividir, e serão chamados de ovócitos primários. Os ovócitos primários, juntamente com as células foliculares, formam os folículos primordiais. Segunda etapa, iremos ter o crescimento das células foliculares, que vai ser estimulado pelo FSH, tendo três características em que o núcleo aumenta de volume, as células foliculares começam a se multiplicar e as células irá se dividir, formando uma camada única de células foliculares em volta do óvulo. Etapa 3. Temos o aumento das células granulosas, produção do líquido folicular. Células granulosas, elas se reorganizam, formando o antro folicular, corona radiata e quatro tecas foliculares, sendo no fim o folículo secundário. A etapa 4 é quando o folículo alcança seu máximo desenvolvimento, chamado de folículo maduro, pré-ovulatório ou de Graff. As características são grande acúmulo de líquido e prossegue até a ovulação. Etapa 5. Ovulação é a ruptura da parte da parede do folículo maduro, que ocorre a libertação do ovócito. Acontece frequentemente na época próxima à metade do ciclo menstrual e sendo só um ovócito é liberado pelos ovários durante cada ciclo. É estimulado por altos níveis de estrógeno e pico de secreção de hormônios luteinizantes liberado pela hipófise. Etapa 6. No corpo lúteo, as células do folículo que ovulam se organizam formando uma glândula endócrina temporária. Essas células modificam seus componentes enzimáticos para secretar progesterona e estrógeno, e no corpo albicans ocorre cicatriz do tecido. Tubos uterinos são dois tubos musculares de grande mobilidade, medindo cada um cerca de 12 cm de comprimento, que ligam os ovários ao útero, funcionando como um canal para a passagem e a fertilização dos óvulos. As trompas são divididas em 4 partes: parte uterina, istmo, ampola e infundíbulo. A parte uterina é a porção intramural, isto é, constitui o segmento do tubo que se situa na parede do útero. A istmo é a porção menos calibrosa, situada junto ao útero, enquanto a ampola é a dilatação que se segue ao istmo. A ampola é considerado o local onde normalmente se processa a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. E a porção mais distal da tuba é o infundíbulo, que pode ser comparado a um funil cuja boca apresenta um rebordo muito irregular, tomando o aspecto de frangos. Útero é o órgão muscular constituído por um fundo, um corpo e um colo. O fundo é a porção mais superior do útero, que apresenta o formato de uma cúpula. Em cada lado do fundo, observa-se a penetração de uma tuba uterina.
O corpo é a região caracterizada por ser a parte mais dilatada do útero, e o colo é a extremidade estreita inferior do útero que se comunica com a vagina. O colo uterino mede cerca de 2 a 4 centímetros de comprimento. A parede do útero é composta de 3 camadas: a serosa, que é a camada de tecido que cobre a parte externa do útero e uma parte medial, o miométrio, que é a camada intermediária constituída de musculatura lisa e possibilita contrações no parto, e o endométrio, parte mais interna que pode ser dividida em 2 partes, camada funcional e camada basal. O ciclo menstrual tem média de duração de 28 dias. Existem 2 fases principais do ciclo menstrual que diferem entre si: a fase folicular e a fase lútea. Ainda pode-se reconhecer uma terceira fase, a ovulatória, caracterizada pelo momento da ovulação. Os processos cíclicos decorrem de secreções e é alternado de 4 principais hormônios: estrogênio e progesterona, o hormônio luteinizante, que é o LH, e o hormônio folículo estimulante, FSH. A vagina é um dos órgãos sexuais internos e faz parte do sistema reprodutor feminino. Ele consiste em um canal muscular com cerca de 8 cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro, que liga a vulva ao útero. A cada lado da abertura externa da vagina humana há 2 glândulas de meio milímetro, chamadas de glândulas de Bartholin, secretoras de um muco lubrificante na copulação. Por fim, os órgãos externos. O pudendo feminino, vulva, constitui a parte externa dos órgãos genitais femininos. É formado pelo clitóris, é uma pequena saliência bastante sensível ao tato, situada na junção anterior aos pequenos lábios. Tem função muito importante na excitação sexual feminina. Os grandes lábios e os pequenos lábios são dobras de pele e mucosa que protegem a abertura vaginal. Os pequenos lábios, durante o processo de excitação, ficam entumecidos e aumentam assim sensivelmente seu tamanho durante a penetração nas relações sexuais. Os grandes lábios ficam entre o muco púbico ou monte de Vênus e se excedem até o períneo, espaço entre ânus e vulva, e são cobertos por pelos pubianos após a puberdade. O vestíbulo vaginal é um espaço entre os pequenos lábios da vulva, onde se localizam os orifícios da vagina e da uretra. Já as glândulas vestibulares, maiores e menores, que produzem a secreção e tornam as estruturas úmidas e propícias à relação sexual. Chegamos no fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, comenta e não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais!